O que aconteceu com o Flamengo na Libertadores é assustador. Uma coisa é você fazer um jogo contra o Olímpia, fazer um jogo contra o Rivadavia, um jogo contra... Outra coisa é você pegar um Flamengo com orçamento, com o elenco, com o Maracanã, pegou o pior etc. adversário possível. Pegou o pior Eu adversário. coloco até Acreditando que o Flamengo pode dar espaço por ali? Não. O Cruzeiro ganha... Pelo contrário, né, Valor? Pelo contrário. O Flamengo não vai dar espaço por canto nenhum, na verdade. O que mais surpreende no Flamengo nos últimos anos é o que o Flamengo fez na Libertadores. Não acho. Por jogar mais? Não. Eu acho que o Cruzeiro é o adversário mais chato que você poderia enfrentar. No dia que o Flamengo coletivamente não acontecer, é tanto talento reunido ali para decidir jogo, que isso pode fazer uma diferença. O Flamengo vira o maior campeão brasileiro. Ele ultrapassa todo mundo, gente. Ele já tinha a história dele até 2018. Mas de 19 pra cá, eu repito, é assustador. Nação, vamos reagir aqui ao último debate dos mineiros aqui, né? Sobre Flamengo e Cruzeiro aí, né? O jogo de volta da Libertadores aí, né? E eles falam que vai ser muito complicado e dizem, já estão encaminhando aí um pênalti, né? Dizendo que vai para os pênaltis e que o Cruzeiro vai se classificar. E tem cruzeirense que disse que o Flamengo pegou o maior adversário de qualidade. E não o Cruzeiro pegou, e sim o Flamengo pegou. Mano, assim... Os cruzeirenses têm suas opiniões, né? Mas a minha opinião é que quem se ferrou foi o Cruzeiro, né, mano? Quem se ferrou foi o Cruzeiro. Tem o Palmeiras que, pra mim, é mais validade com o Flamengo, né? Mas eles disseram que o Flamengo que se ferrou mais, né? Mas enfim. Eles estão aí, né? Com essa confiança. Então deixa o like, se inscreve no canal, hypa com força esse vídeo e vamos reagir aqui, porque tá muito quente esse debate. Bora que bora. Você falou assim, meu irmão, aqui é isso aí. É Flamengo na primeira, na segunda, na terceira, na 10ª, aí sobra 2 páginas lá, divide para os restantes, entendeu? Aí é Vasco, Fluminense e Botafogo e tal. Então, assim, a gente sabe, por isso que a gente falou, a questão do oba-oba não parte, eu não vi ninguém no Flamengo, Jardim, embora o Jardim tenha reunido com o Cruzeiro, jogado contra o Cruzeiro, ele não perdeu nenhuma das 2 vezes, ganhou uma e empatou a outra. Hoje o Cruzeiro vai para uma vitória, aliás, não precisa ganhar, tá, Cruzeiro? Só passar, pode empatar e passar nos pênaltis, não tem problema nenhum. Aliás, ótimo presente pro Otávio, se for pro pênalti, que eu acho que vai acontecer, e o Otávio vai lá e Vral pega 2 e já ganha o presente de renovação de contrato. Pênalti? Porque hoje o aniversário é do Villalba. Villalba hoje faz aniversário. Será que ele ganha a titularidade? De presente, pode ser que ele ganhe a titularidade. Cássio relacionado, grande líder, momento importante para tê-lo de volta. Ontem a discussão era porque nós demos a informação ontem em primeira mão lá na HG Play, se isso poderia ser uma pressão ou não para cima do Otávio, né? O Cássio estar no banco, estar relacionado, assim como todos lá, todo mundo viu como uma coisa positiva. Dias, né? Você tem um cara te liderando ali, te apontando o caminho, te dando força, do tamanho que é o Cássio, tá tudo certo. Fagner e Romero, então, o Valu já destacou. Wesley, eu também acredito que o Wesley será titular absoluto. Mas, assim como nós falamos desde a semana passada, desde o dia posterior ao jogo aqui, não sei se o Rojas está confirmado. Eu acho que pode ser que o Vidalba vá para o jogo. E eu acho que seria a única mudança, né? Em relação à semana passada, assim, que a gente faria, não? Sim, né? A gente faria sim, né? Eu faria essa mudança, mas eu acho que não vem o Vidalba, eu acho que vem o Rojas. Eu falei os motivos ontem que eu faria. Acreditando que o Flamengo pode dar espaço por ali? Não. O Cruzeiro ganha... Pelo contrário, né, Valor? Pelo contrário. O Flamengo não vai dar espaço por canto nenhum, na verdade, do campo. A minha questão do Vidalba é um cara que, apesar de ser só 6 centímetros mais alto que o Rojas, ele tem um comportamento melhor na bola defensiva aérea. Ele tem um comportamento porque ele era lateral, se tornou zagueiro e agora está sendo utilizado. Então ele se comporta melhor na bola aérea defensiva. Ele tem uma qualidade de saída também. Aí você pede a chegada, ele não chega, ele não tem a o Rojas não é um velocista, mas ele se desloca pelo campo com mais agilidade do que o Vidalba. Com o Vidalba você ganharia nessa questão da estatura, você não perde na qualidade do passe dele, é um cara que marca mais justo do que o Rojas, a marcação dele é mais próxima do que a do Rojas, e você ainda ganha a possibilidade de liberar mais ainda do que o Fagner, porque com o Rojas em campo,
o Fagner precisa, eles precisam, né, os laterais, de terem aquele equilíbrio, apesar que a gente sabe que a forma que o Arthur Jorge joga, ele coloca os dois laterais no campo do adversário, trazendo os pontas por dentro, ora esses pontas vêm por fora. A gente viu isso no gol, o gol do Cruzeiro aqui no Mineirão é isso, o William tá por fora, o Arroio está por dentro, ele faz a ultrapassagem e recebe a bola passada pelo William. Mas eu acho que o Arthur Jorge vai de Rojas, mas, enfim, é uma questão só dessa, principalmente pela a bola parada defensiva do Cruzeiro, repito. Além de todas as outras preocupações que o Cruzeiro deve ter com o Flamengo, mas é algo que a mim preocupa bastante no jogo de hoje. Gustavo Santos, Sat BH. Acredito que o Cruzeiro tem total condição de se classificar diferente de outros times brasileiros. O Cruzeiro ganhou casca depois de passar no grupo da morte da Libertadores, e isso faz total diferença. Eu também acho que faz diferença. Eu acho que o Cruzeiro ganhou casca e ganhou foi imediatismo a vida do Cruzeiro. Foi necessária a busca de pontos fora de casa em situações desconfortáveis, desafiadoras, que moldaram o Cruzeiro dentro dessa Libertadores. Você vê toda a situação vivida pelo Cruzeiro. Quando ele vai jogar com o Barcelona de Guayaquil, o Cruzeiro vinha de uma pressão muito grande dentro de Campeonato Mineiro, de início de temporada e início de Libertadores. E o Cruzeiro foi lá e conseguiu a vitória com o gol do Matheus Pereira. Depois vem os jogos de sequência contra a Católica e também contra o Boca. Eu não sei se eu fiz a ordem certa, se foi Boca e Católica. Mas enfim, foram dois resultados interessantes para o Cruzeiro e que manteve o Cruzeiro só dependendo dele mesmo. Então o Cruzeiro passou por grandes desafios fora de casa nessa Libertadores e que era sempre com a faca no pescoço, Valu. Sim, eram jogos assim de extrema necessidade de ter ponto. O Cruzeiro precisava, ele não poderia voltar zerado em nenhum desses jogos que ele fez fora de casa. Sim. Então eu acho que isso dá casca e funciona. Ter casca em Libertadores... Ter casca em Libertadores funciona. Desculpa, eu só acho que é uma esperança muito grande. Ele não fez gol ainda na Libertadores. Hoje, para o Cruzeiro e para o Cruzeirense, precisava de ser o jogo do Caio Jorge, né? Ele não fez gol na Libertadores. Precisava. Eu não tô colocando... Veja bem, torcedor do Cruzeiro, nosso espectador que está acompanhando aqui o Band News na área. Eu não posso colocar nas costas de um jogador toda a responsabilidade para a classificação do Cruzeiro diante de um Flamengo que é fortíssimo. Mas eu acho até que talvez, né? Gente, é um exercício, é um mero exercício aqui imaginário, tá? Que ele, Caio Jorge, deva pensar, são 7 jogos na Libertadores, né? Ele passou em branco. A gente sabe que ele começa essa Libertadores ainda com aquela questão do problema, da dor no pubis. Teve partida que ele não iniciou. O Caio Jorge não inicia o jogo contra a Universidade Católica aqui no Mineirão, que é um jogo importante que o Cruzeiro perde. E ali naquele momento, fisicamente, o Cruzeiro já precisou de uma rotação maior no elenco. O Arthur Jorge altera o time em 4 peças e ele, Caio Jorge, foi uma das peças alteradas. Então é um cara que deve estar muito afim de balançar as redes, porque ele foi artilheiro do Cruzeiro o ano passado na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, e na Libertadores são 7 jogos e ele passou em branco. Então o Cruzeirense, claro, precisa de ter esperança no todo do time, mas hoje seria espetacular para ele, Caio Jorge, para o Cruzeiro, para o torcedor do Cruzeiro, se ele balançasse, né, as redes do Flamengo, porque vai precisar, né? O Cruzeirense ele quer passar, evidentemente, do Flamengo, não importando a forma que seja, mas penalidade é de fazer errar as batidas do coração de qualquer torcedor do Cruzeiro no dia de hoje. Só de falar eu tô sentindo eu te entendo, porque eu tô falando tá vendo aqui, a coisa tá alterando real. Os movimentos aqui, porque não é uma coisa é você fazer um jogo contra o Olímpia, fazer um jogo contra o Rivadavia, fazer um jogo contra... Outra coisa, você pegar um Flamengo, com orçamento, com o elenco, com o Maracanã, pegou o pior adversário tal, possível. Pegou o pior eu coloco até... Mas não seria o Palmeiras. E o Flamengo pegou o pior adversário possível. Sabe, assim, eu acho que... Eu tô nessa também. Eu acho que o Flamengo é o atual campeão.
Repito, até em anos que o Flamengo não conseguiu ir tão bem aqui no Campeonato Brasileiro, em se perguntar assim, o Flamengo chegou em várias finais, deu um hiato grande em Brasileiro, mas para mim, o que mais surpreende no Flamengo nos últimos anos é o que o Flamengo fez na Libertadores. Ele, imaginando que ele imaginando que é uma ação na Bolsa de Valores. O que aconteceu com o Flamengo na Libertadores é assustador. Ele já tinha a história dele até 2018. Mas de 19 para cá, eu repito, é assustador. O Flamengo vira o maior campeão brasileiro. Ele ultrapassa todo mundo, gente. Essa que é a verdade. E marca ali, o Flamengo não é motivo mais. Ninguém olha para aquelas até 18. Se olhava sim para o título de 81, mas se olhava muito também para as eliminações do Flamengo. Então o Cruzeiro pegou sim o pior adversário, acima do Palmeiras. Mas você não acha que o que o Eltinho falou também não, procede? Eu acho que seria o Palmeiras. O adversário mais difícil que o Flamengo poderia ter hoje seria o Cruzeiro? Não, acho que seria o Palmeiras. Hoje o Cruzeiro joga mais do que o Palmeiras, mas em termos de elenco... Então, mas e até do que por isso... Não acho. Por jogar mais? Não eu acho que o Cruzeiro hoje é o adversário mais chato que o Cruzeiro poderia enfrentar. No dia que o Flamengo coletivamente não acontecer, é tanto talento reunido ali para decidir jogo, que isso pode fazer uma diferença. O jogo do Palmeiras, e olha que eu acho o Abel um baita de um treinador, assim, sempre falei até dos melhores, se não o melhor que eu vi aqui no Brasil, mas o Palmeiras tem jogado um futebol medíocre, pobre. Tem um grande elenco, mas os jogadores decisivos não estão decidindo nada. Você espera do Flaco, mas o Paulinho tá lá machucado, não decide. O Vitor Roque também não tem decidido nada, entendeu? E o Flaco, se não for por ele, não tem quem faça. O Flamengo tem um monte de gente para decidir. Um monte. E ainda olha pro banco e tem mais um monte lá para entrar. Verdade é essa. O banco faz uma grande diferença. Por isso o Valu falou hoje do Caio Jorge. E hoje é assim, para um Cruzeiro que não tem o elenco rico como o Flamengo tem e não tem opções no banco com a qualidade que o Flamengo tem, você tem que cobrar de quem tem para te entregar. Então hoje é assim um jogo do Matheus Pereira, hoje é assim um jogo do Gerson, hoje é assim um jogo do Caio Jorge. Esses caras precisam jogar mais do que vem jogando, que já é pedir demais. Não é que é questão de pedir demais. Mas se esse jogo não flui com eles, vai fluir com quem tá no banco. E a pergunta é, Flamengo começa com Pedro, com Arrascaeta, começa com Bruno Henrique, com Paquetá, ou com que o Flamengo começa, né? Qual é a sua opinião? Com quem você começaria se você fosse técnico do Flamengo aí, né? Flamengo aí que tá levando o empate pra casa, né? Não tá com nenhuma vantagem, ligado? Tá com a vantagem de, tipo, não ter sofrido gols pra ficar negativo, né? E tá com a vantagem de estar com a torcida, mais de 70 mil pessoas, ingressos esgotados do Maracanã, e o Flamengo tem essa potência aí, né? Esse 12º jogador, que é a sua torcida, a maior e mais querida, e também mais odiada do Brasil, né? Então aí, eu acho que vai ser um grande jogo, rapaziada. Tipo assim, o Cruzeiro vai jogar mais reativo, vai ficar muito reativo mesmo, vai esperar aí as ações do Flamengo, ações que o Flamengo realmente tem que tomar por estar em casa, tem que pressionar, tem que amassar, tem que realmente sufocar o Cruzeiro, né? Pra realmente aí trazer essa classificação pra nós aí, meu amigo, vai ser histórico, vai ser uma noite incrível, eu tô aqui já nervoso, eu já fui mais nervoso, tá? Não vou mentir, já fui mais nervoso. Tô me controlando mais porque é uma cidade muito forte, que você não consegue nem ficar quieto, cara. Não sei como é você, mas eu sou flamenguista assim, raiz mesmo, e eu fico muito louco mesmo. E o jogo vai ser de 9h30, né? Então vamos poder assistir aí primeiramente, né? Cerro Porteño e Palmeiras, que será às 7h30, né? 7 horas parece. Então teremos tempo bastante aí para, se Deus quiser, rir do Palmeiras aí, né? Eliminado pelo Cerro Porteño lá no Paraguai. Deixa a tua opinião nos comentários aí sobre Flamengo e Cruzeiro e sobre Cerro Porteño e Palmeiras. Muito obrigado a todos. Valeu, falou, se inscreve no canal, hypa o vídeo e compartilha pro teu amigo flamenguista e cruzeirense pra nós ir da cara dele mais tarde, hein? Se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito do Santo. Que o Santo Jorge e o Santo Zico estejam com nós essa noite. Valeu, falou, é nóis.